Será que tem alguma diferença entre fios muito baratos e fios em promoção? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é falar sobre esse tema. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe para os seus amigos. Eu posso ter fios em promoção, uma loja grande. Normalmente as lojas grandes compram estoques grandes. Muitas vezes compra gaiolas fechadas. O que é uma gaiola fechada? De repente, uma loja grande de materiais para construção vai lá no fabricante e compra uma gaiola com 1000 rolos de fio verde. E aí, por alguma razão, no percurso de venda, percebe-se que aquele fio verde não está saindo com a frequência planejada. E para limpar o estoque, muitas vezes, eles reduzem o preço desse fio verde a algo parecido 30% do valor de média de mercado. Isso é possível acontecer. Eu estou falando do verde, mas pode ser outras cores que são muito comuns nas instalações elétricas residenciais. Eu estou usando como exemplo o verde. Isso é o que eu falo em fios em promoções em lojas grandes confiáveis. Mas pode acontecer também de alguém estar te vendendo um rolo de fio desse, tá? Por 30% até 40% mais barato do que a média de mercado, e ter uma pegadinha nesse rolo de fio. O que eu tenho encontrado com muita frequência é a quantidade de fios aqui dentro. Vamos imaginar que a etiqueta fale que tem 100 metros, aí você encontra 60 metros, 80 metros, tá? A tendência é sempre a menor ou muito a menor do que o que está apresentado na etiqueta, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a quantidade de fio é menor, a seção ou bitola do fio na etiqueta é diferente da seção ou bitola do fio aqui no rolo, isso eu tenho encontrado. Outra coisa que eu tenho encontrado é o nome da etiqueta e o nome da embalagem é diferente do nome no fio. Na capa do fio aqui, ó, os fabricantes top de mercado, tem o nome deles aqui, ó. Na extensão de 100 metros de fio aí, você tem, vamos imaginar aí, umas 50 informações completas do fabricante, tá? Então, imagine você pegar um fabricante desse aqui, que é top de mercado, pagou barato, de repente você, ao abrir o rolo, tem gente que nem olha isso, tá? A ideia do vídeo é alertar os participantes do canal. Então, ao abrir o rolo, para passar os fios, se você puxar aqui 1 metro desse fio e olhar, o nome que está nele é diferente do nome que está tanto na etiqueta quanto na própria embalagem. Então, muitas vezes o fio é bem barato em relação à média de mercado por causa disso. Eu chamo de fio falsificado. Em que sentido, né? Falsificado porque o nome da embalagem é de um fabricante conhecido, a etiqueta é de um fabricante conhecido e o que tem aqui dentro, na maioria dos casos, tem sido nome de fios importados de fora do Brasil. Fios que não correspondem com a seção ou bitola da etiqueta. Vamos imaginar um fio 2,5 milímetro quadrado de um fabricante de marca no Brasil. Ele tem uma quantidade X de perninhas de fio. E esses fios importados, na maioria dos casos, ele tem no máximo 30% a 40% do total dos fios que deveria ter. E é justamente por isso que o preço cai lá embaixo.
Imagine um rolo de fio desse hoje no mercado, tá algo em torno de 180, 190, e alguém querer te vender ele assim com muita facilidade por R$ 100, tá? É para se desconfiar. Se você compra numa loja grande de materiais elétricos, uma loja que comprou ali uma grande quantidade do fabricante do produto, uma loja que tem um histórico legal, você pode até acreditar muitas vezes porque eles estão querendo trocar estoque, esvaziar o estoque daquele produto que não está saindo com muita frequência, e eles podem até fazer isso, o que não é muito comum, já que a média do quilo do cobre no mercado não tem caído tanto assim em comparação com o preço do fio. O preço do fio acompanha o preço do quilo da média do cobre no mercado, é como se fosse o ouro, né? 1 quilo de ouro vai ser sempre 1 quilo de ouro. Então, o preço de 1 quilo de ouro, vamos supor hoje, R$ 300 mil. Então, se um quilo de cobre está R$ 3.000, então, seja ele numa barra ou seja ele num rolo, ele precisa estar com esse valor, tá? Isso é só para vocês se situarem no que eu quero dizer. Não tem como aqui num rolo desse aqui ter algo em torno de 2 kg e pouco, 2,5 kg aproximadamente. Aqui está somando tudo, né? Fio, capa e embalagem. Mas aí, só para a gente fazer uma comparação, se em um lugar isso aqui está R$ 200, se no outro o mesmo material, com o mesmo nome, o mesmo fabricante, a mesma seção ou bitola, etc. e tal, e a mesma quantidade de fio, né? É o que falam. Tiver por 100, tem certamente coisas erradas, tá? Eu estou enumerando aqui algumas, mas existe infinitas possibilidades, tá? Desvio de carga, furto de carga, roubo de carga. Muitas vezes tem profissional que dá um orçamento de uma instalação e compra mais fio do que o necessário para aquela instalação, acaba pegando e vendendo mais barato, mas nunca vai chegar à metade do valor, tá? Então tem que tomar muito cuidado ao comprar fios. Eu tenho vídeo nos meus canais que eu ensino até você a pesar o rolo de fio, ver o que diz a etiqueta do fabricante, quantos quilos aproximadamente precisa ter o rolo de fio, tá? Seja esse aqui de 2,5, seja o de 4, seja o de 6, seja o de 10, seja o que for. Se o fabricante falar que tem que ter 10 quilos, quando você pôr na balança, se der 9,990 ou 10,50, tá dentro. O que não pode dar é 8 quilos. A maioria dos fios importados que deveriam dar 10 quilos, dá 7,5 quilos. O que acontece com isso? Isso significa que a quantidade de fios aqui, cabinhos elétricos dentro do fio, é menor do que a recomendação das normas brasileiras, tá? Já que esses fios são importados e eles chegam mais barato no Brasil, muita gente compra, instala na sua residência e só quando o valor da conta vem ou começa a desarmar disjuntor e queimar circuitos, que a pessoa vai ver que possa ter caído numa armadilha. E normalmente cai, tá? O principal objetivo do vídeo é esse, é pedir aos participantes do canal ficar sempre atento. Não existe um milagre. Se a média geral é 190 e você encontra por 150, está dentro da média. Possa ser que aconteça isso de você ir lá e comprar material de qualidade. Se a média geral está 190 e você encontra por 100 ou por 90, alguma coisa certamente pode estar acontecendo com esse material que você está comprando. Seja a quantidade de fios, ou de cabinhos dentro do fio, ou o volume, né? Ao invés de 100 metros, você ter 80, 70. Eu já observei isso em algumas situações. E todo cuidado é pouco quando se fala em instalações elétricas. Visitem meus canais do YouTube. Sempre dê um joinha, porque quando você visita e não dá o joinha, o vídeo fica aí esquecido na playlist do YouTube. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.